Olá, estamos começando mais um MCZ Notícias e temos no dia de hoje como convidada a delegada da Polícia Civil do Estado de Alagoas, a doutora Ana Luísa Nogueira, e eu tenho comigo os jornalistas Natália Barros e Mailson Franklin me acompanhando aqui no dia de hoje. Bom dia, doutora Ana Luísa, bom dia, Natália, bom dia, Mailson, sejam todos muito bem-vindos ao MCZ Notícias. Eu que agradeço o convite, bom dia a todos e a todas. Natália Barros, Mailson Franklin, vamos entrevistar a pernambucana, mas já alagoana. Pernambucana alagoana, né? A doutora Ana Luísa Nogueira, que está há mais de 20 anos prestando um serviço de excelência junto à Polícia Civil, junto à Segurança Pública do Estado de Alagoas. Doutora Ana Luísa, fala um pouquinho dessa trajetória, dessa vinda de Pernambuco, de Recife, para Maceió, para o Estado de Alagoas. Fala um pouquinho desse início de carreira. Bom, eu sou pernambucana, nasci lá em Recife e sempre gostei muito da questão de direito criminal, direito penal, que eu fiz graduação lá na Universidade Federal de Pernambuco. E logo após finalizar a graduação, surgiu o concurso público aqui para delegada. Não era algo que eu tinha imaginado ingressar na carreira policial, mas sempre gostei da atividade penal. Logrei isso no concurso, vim para cá e me apaixonei por Alagoas, por Maceió. A gente brinca muito em Pernambuco que tudo lá são maiores, né? O maior espetáculo a céu aberto do mundo, a maior avenida da América Latina, o maior carnaval do mundo, mas nada se compara à orla marítima aqui de Maceió. Então, a mais bonita do mundo. Pois é, a mais bonita. Então, vim para cá, me apaixonei. Hoje sou alagoana de coração e não penso em momento algum de retornar, de regressar para Recife. Sinto saudade da família, porque a minha família é inteira de lá. Só temos aqui eu com a minha filha e meu marido, mas me considero alagoana. Doutora Ana Luísa, lá nos anos 80, início dos anos 90 e início dos anos 2000, Alagoas, Maceió, era marcado por muitos crimes de mando, crimes políticos. Qual a relação, qual esse paralelo que a senhora traça, principalmente desses 10, 12 anos, dessa mudança de cultura de paz no estado de Alagoas, vindo do governo Theo Vilela, Renan, governo Paulo Dantas? Fala um pouquinho desse entendimento, desse paralelo do que foi o estado de Alagoas em relação à violência e o que é hoje. É muito diferente, é até interessante essa pergunta, a percepção que a gente tinha anteriormente e a percepção atual. Eu estou viajando na polícia há mais de 20 anos, há 22 anos especificamente, e o local que eu passei mais tempo foi à frente da DEIC, que era a Divisão Especial de Investigação e Capturas, atualmente mudou o nome Draco. Foram quase 8 anos coordenando aquele setor, e durante muitos anos havia informação, especialmente em quadrilhas de roubo a banco, que tinha ligações políticas. Aquilo ali era algo que permeava a sociedade, a percepção de muitos. Mas o que a gente percebe é que mudou muito o paradigma aqui de segurança pública no estado de Alagoas, especialmente nos últimos anos, e a criminalidade que anteriormente se havia, até a questão de coronelismo, hoje praticamente ela é inexistente. O que temos é uma criminalidade urbana, como acontece em várias capitais do Brasil todo. E Maceió, inclusive Alagoas, conseguiu sair de toda aquela rota que durante muitos anos aparecia nos anuários brasileiros de segurança pública como a cidade mais violenta, Pilar, por exemplo. E hoje, através de um trabalho efetivo dos órgãos de segurança pública, mudou completamente. Tanto é que o indicador que se tem essa percepção são os CVLIs, que são os crimes violentos, letais e intencionais. Nós temos uma redução gradativa nos últimos anos e, apesar da sociedade passar aquela impressão de que a criminalidade existe, hoje ela é bem menor do que acontecia anteriormente, há tantos anos atrás. E, doutora Ana Luísa, a que se deve, na sua ótica, essa mudança, essa cultura de paz? É um trabalho mais efetivo da polícia de inteligência, da polícia ostensiva, da questão de investimentos públicos do governo do estado? O que é que você vê na sua ótica? Qual foi a grande mudança desse paradigma? Na verdade, você já deu as respostas, né? A gente tem um investimento massivo na segurança pública. Aqui, trazendo aqui para o mote até da questão da mulher, vejam que nós tivemos o maior investimento até em delegacias de polícia, os CISP, que são os Centros Integrados de Segurança Pública, que foram implantados pelo governo do estado, todos hoje obrigatoriamente com a sala de lajes, coisa que não havia anteriormente. Então, esse investimento massivo na segurança pública, aliado ao trabalho árduo, ao trabalho duro de todos os integrantes, seja da Polícia Civil, seja da Polícia Militar, tem contribuído para a redução de indicadores. Isso é extremamente importante, que passa também, perpassa aí por todos os setores e a gente consegue investimentos em outras áreas. Doutora Ana Luísa, você falou desse crime, podemos dizer, mais urbano,
E a gente tem visto, por exemplo, a questão do tráfico de drogas, a questão de assalto para o camarada tomar um celular para trocar por droga. Enfim, esse tem sido um dos grandes problemas da sociedade maceiense, no estado de Alagoas como um todo, essa questão dos usuários, do tráfico de drogas. Como é as que você guerras vê essa de questão? facções Guerra de também, facções né, João? também, doutora? Que não tinha, a gente não tinha tanto esse problema, assim, então, à luz do dia, podemos dizer assim, e hoje em dia a gente fala muito mais sobre isso, né, delegada? Há diversos estudos, até científicos, inclusive, para abordar a questão do crime organizado. Mas, eu repito, não é realidade tão apenas aqui de Alagoas. É uma realidade de praticamente todas as unidades da federação. E aí cabe a cada unidade, através do governo do Estado, haver uma política realmente de repressão. Mas não apenas repressão. Tem que voltar, tem que focar também na questão prevenção, porque muitas das vezes é uma questão cultural e precisa ter uma percepção diferente da sociedade para tratar também de outras infrações penais. Doutora Ana Luísa Nogueira, a senhora é coordenadora das delegacias das mulheres aqui no estado de Alagoas. Fala um pouquinho sobre esse trabalho, como ele funciona na prática, quantas delegacias existem aqui no estado, se existe um processo de interiorização em relação a esse trabalho. Fala um pouquinho desse trabalho. Hoje nós tivemos, eu posso colocar assim, uma mudança de paradigma no enfrentamento à violência contra as mulheres aqui no Estado. Eu estou há quase 4 anos na coordenação das delegacias da mulher e eu me recordo que anteriormente praticamente não havia operações recorrentes prendendo agressores. Então hoje a sociedade tem mudado a percepção e esse trabalho intenso de todos os órgãos de segurança pública tem repercutido também na sociedade. Tanto é que, apesar de haver vários indicadores de violência doméstica, eu até desafio qualquer pessoa que esteja ouvindo, qualquer um de nós, que acessar qualquer site da polícia, qualquer site da imprensa, vai haver pelo menos um caso de violência doméstica, mas o que tem mudado hoje é a percepção da sociedade e maior confiança de todos e todas nos órgãos de segurança pública. Tanto é que tivemos aumentos de requerimentos de medidas protetivas de urgência, aumento de registros de boletins de ocorrência, que de alguma forma também faz ali a sociedade se encorajando, se intimidando menos e buscando aí romper aquele ciclo da violência. E por parte do governo do Estado também tivemos mudanças muito significativas, inclusive com as salas lilás do CISP, que não é só uma sala pintada com uma cor específica. O que se busca ali é haver capacitação dos profissionais. Então, nós temos um cronograma de capacitação entre todos os integrantes da segurança pública, para preferencialmente mulheres prestarem aquele atendimento e acolher a mulher vítima. Então, essa mudança estrutural tem repercussão positiva e hoje, vejam, nós estamos em pleno agosto lilás com o maior número de agressores presos de todos os tempos aqui no estado de Alagoas. São quase 1.000 homens, vamos deixar bem claro, agressores, né, que cometem violência doméstica e familiar, presos aqui no estado pelo envolvimento em violência doméstica e familiar. É a atuação repressiva da polícia. Doutora, esse número de criminosos, né, são criminosos, diga-se de passagem, esses criminosos, esse número tem aumentado consequentemente e a senhora acredita não mais pela falta de subnotificação, pelo encorajamento dessa mulher. Quais os fatores centrais que você vê o aumento desses números de casos aqui no estado de Alagoas? Primeiro se deve inclusive vocês aqui fazendo parênteses da imprensa também tem um papel importante, se deve a esse chamamento massivo que é feito com relação à denúncia. Então, todos os dias há algumas reportagens na imprensa orientando as mulheres, falando sobre quais são os tipos de violência doméstica, porque a maioria nem se dá conta de que está sofrendo ali um relacionamento abusivo, e esse chamamento diário também contribui para a redução dos indicadores. Além disso, os investimentos efetivados pelo governo do Estado nos órgãos de segurança pública e uma capacitação recorrente dos policiais e das mulheres policiais que fazem esse atendimento, porque o atendimento precisa ser qualificado. A mulher precisa ingressar na delegacia de polícia e se sentir acolhida. Esse é o ponto principal. Quando ela se sente acolhida, ela vai, inclusive, comentar com vizinhas, comentar com familiares e outras pessoas que também passam por uma situação similar, vão se intimidar menos, vão se encorajar e vão procurar a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Doutora, existe a questão da interiorização dessas delegacias. Como anda hoje essa questão no estado de Alagoas? Nós temos hoje, primeiro, 3 delegacias da mulher. O ideal seria que houvesse mais, mas a gente tem também redução de efetivo policial, enfim, outros fatores. 2 aqui na capital e 1 na cidade de Arapiraca. Porém, nos CISPs, nas cidades do interior e na maioria das delegacias regionais, há essas salas lilás que são núcleos
que há o atendimento preferencialmente por mulheres. Eu falo preferencialmente por mulheres porque a polícia ainda é uma função predominantemente masculina e o nosso efetivo ainda é, na maioria dos casos, formado por homens. Tanto é que o percentual de mulheres fica ali em torno de 20%. Então, não é possível que todas as delegacias tenham uma policial mulher, digamos assim. Mas mesmo os homens também são capacitados e podem e devem fazer esse treinamento diferenciado para recepcionar as mulheres, inclusive nas cidades do interior. E só fazendo um outro parênteses, a gente teve recentemente em Arapiraca com a reunião com todos os setores e há inclusive algumas tratativas para ampliar a rede de atendimento às mulheres ali naquela região do Agreste e Sertão. Doutora Ana Luísa, a gente ouve essa questão da agressão contra a mulher, Natália Mailson, muitas vezes a questão física, né, chegando até o ápice, que é o feminicídio, mas é bom que a população alagoana como um todo entenda o que é agressão contra a mulher. É aquela humilhação, é aquela questão patrimonial. Explica um pouquinho para a gente, doutora Ana Luísa, principalmente para as mulheres que estão nos assistindo, para aqueles homens também que muitas vezes cometem esses crimes achando que não estão cometendo crimes. Explica um pouquinho para a gente quais são essas agressões contra as mulheres. A Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, que esse mês, inclusive, por isso que se denomina Agosto Lilás, completa 19 anos, ela prevê 5 tipos de violência. A violência pode ser física, que é aquela que deixa uma marca no corpo, porém ela também pode ser psicológica, moral, sexual e patrimonial. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, nós recebemos diversas mulheres nas delegacias de polícia da mulher, e eu lembro de uma que chegou com um companheiro. E eu perguntei o que foi que ele fez com você. E ela disse, delegada, ele não fez nada, ele só me jogou na parede. Então, veja, muitas mulheres sequer têm a percepção de que aquilo ali é violência. E o jogar na parede, inclusive, pode configurar até uma violência física. Então, a violência psicológica, aquele homem que todos os dias coloca a autoestima da mulher lá embaixo, que fala palavras depreciativas, que exerce aquele controle exagerado, coloca um aplicativo do rastreador no celular dela, que controla os passos, que controla a roupa que ela veste. Isso já é indicativo do relacionamento abusivo e é importante que a mulher tenha essa percepção, porque são sinais que ela tem que se atentar, porque aquela violência pode se tornar no futuro um crime tão grave quanto o feminicídio, porque a violência é uma gradação. Então, via de regra, não começa no crime de grande intensidade. Imagine se uma pessoa, qualquer um dos ouvintes, conhece, enfim, começa a namorar nessa semana, na primeira semana o namorado desfere um soco tão forte que a vítima cai no chão, ela vai romper aquele relacionamento. A violência não começa assim, ela começa aos poucos. Ela começa com palavras pejorativas, com palavras que depreciam a vítima, e daí em seguida é uma escalada. Por isso que é importante que a mulher se atente a esses sinais para que aquela violência não termine gerando um crime como a lesão corporal, a violência física, ou até mesmo um feminicídio. E aí a gente acompanhou durante o mês de agosto, né, essas campanhas, né, essa conscientização que não só para a mulher, claro, precisa instruir essa mulher, precisa dar cada vez mais confiança e segurança para essa mulher que ela possa denunciar, que ela possa até inicialmente identificar que está passando por uma violência para além da violência física, né, doutora? E aí vamos trazer um pouquinho aqui o que foi esse mês de agosto, né? A senhora, até antes da gente começar a gravar, a senhora falou, esse mês tinha que ter sido dobrado de tanta coisa que a gente fez. Então, como é que foi o mês de agosto? Quais foram as ações? A senhora participou de algumas convenções, de algumas palestras tão importantes para conscientizar não somente a mulher, mas, claro, para tentar essa mudança de cultura lá da base mesmo, né? Conversar com os homens que são os protagonistas nesse tipo de crime. E aí, como é que foi esse mês aí na sua atuação? Olha, Natália, foi um mês intenso, que está finalizando agora essa semana, mas precisariam de vários meses para a gente conseguir dar conta de tantas atividades. E nós, da Segurança Pública, temos 2 focos nesse Agosto Lilás. Tivemos 2 focos. Primeiro, na função preventiva e, especialmente, na função repressiva. A função repressiva, diga-se de passagem, é a que eu gosto mais. Eu gosto realmente de botar um coturno, de ir para a rua e prender agressores, porque precisa reduzir o sentimento de impunidade que ainda é tão presente nesse tipo de ocorrência.
E esse mês estamos desencadeando a Operação Chamar, que é uma operação nacional vinculada ao Ministério da Justiça, que acontece em praticamente todos os estados, e Alagoas não poderia estar de fora. E essa Operação Chamar, nós fazemos um incremento, uma intensificação de cumprimento de mandados de prisão e também de auto de prisão em flagrante. Tanto é que na data de hoje já são quase 200 autores presos só nessa Operação Chamar. No primeiro dia da operação, que foi dia 1º de agosto, prendemos quase 30 autores de violência doméstica e todos os dias diversas equipes da Polícia Civil, da Patrulha Maria da Penha, têm intensificado no estado inteiro para cumprir mandados de prisão. Isso é bem importante porque ajuda aí a salvaguardar a vida de tantas mulheres. Aí tem essa questão da medida protetiva, né? Que é um dispositivo de proteção para aquela mulher que denuncia, o agressor ele precisa manter uma distância, mas ainda assim, ainda tem alguns que burlam essa medida protetiva, que desrespeitam essa medida protetiva e às vezes já... eu já ouvi, acho que todo mundo já deve ter ouvido comentários, tipo assim, nossa, eu vou denunciar para quê? Medida protetiva para quê se eu não vou ter essa segurança? Como é que funciona hoje essa questão da medida protetiva? Como é que dá para passar essa segurança para essa mulher que foi agredida, que é sistematicamente agredida, que ela pode denunciar, que é melhor que ela tenha uma medida protetiva do que não ter nada? Isso consegue coibir a ação desse agressor? Essa sua colocação é bem importante. Eu tenho ouvido, inclusive, alguns discursos persistentes, até de autoridades, informando que a Lei Maria da Penha não funciona. É um discurso contraproducente, que, inclusive, é nocivo para tantas mulheres vítimas de violência. A Lei Maria da Penha, que é a 11.340, que esse mês completa 19 anos, ela mudou a forma de se tratar a violência contra a mulher. Anteriormente, só fazendo um parênteses, eu estou aqui na polícia antes do advento da lei. Quando o agressor cometia uma violência contra a mulher, ele ia à delegacia, assinava um termo se comprometendo a comparecer em um momento futuro ao Poder Judiciário, voltava para casa com mais raiva da mulher e batia com mais intensidade. E qual era a pena aplicada? Era uma pena alternativa, que na maioria das vezes era uma doação de cesta básica. E eu lembro que tinha alguns que diziam, eram até petulantes, olha, delegada, não tem problema, o dinheiro da cesta básica já está reservado. É como se houvesse uma impunidade, um estímulo à violência contra a mulher. E, de fato, ela era normalizada. Se a gente for pensar, nossas mães, quantas já viram aqui a mãe apanhar do pai, a avó apanhar do avô? E a Lei Maria da Penha mudou esse paradigma e, juntamente com a lei, um dos instrumentos mais importantes previstos na lei é exatamente a medida protetiva de urgência, que ajuda a salvar a vida de tantas mulheres. É claro que não ajuda, Natália, 100%, porque... Imagina, nós temos hoje quase 2.000 registros de boletins de ocorrência e não tem como um policial acompanhar 24 horas todas as mulheres vítimas. Porém, ela tem medidas capazes de evitar violência. Por exemplo, um auxílio aluguel. Vamos imaginar que a mulher não tenha nem para onde ir porque não tem condição financeira. Então, é fornecido pelo Estado um auxílio aluguel, pelo governo estadual ou municipal. Se o autor tiver porte de arma de fogo, pode haver restrição a esse porte. E pode haver também a especificação de uma distância que ele não pode se aproximar da vítima. E se ele se aproximar, porque pode acontecer isso, hoje cabe prisão em flagrante no descumprimento da medida protetiva de urgência. Então, ajuda, sim, a salvaguardar a vida das mulheres. Doutora Ana Luísa Nogueira, em conversa recente com a tenente-coronel da Polícia Militar do Estado de Alagoas, a Josiane Lima, ela disse que foi fazer uma atuação no interior do Estado de Alagoas e chegou num sítio, numa região bem longínqua do centro dessa cidade, no interior do Estado de Alagoas, e simplesmente chegou a abordar um cidadão, um senhor já de 50 e poucos anos, e ali o camarada disse bem assim, eu não estou cometendo nenhum crime, eu estou batendo na minha mulher, eu não estou batendo em outra mulher. Na mulher de ninguém. Na mulher de ninguém, ela relatou chama pra gente. atenção essa frase, né? Aí, chama muita atenção essa frase. Fosse propriedade, Pois né? veja como é grave. Então, assim, pra gente analisar a gravidade do problema da violência da mulher, como isso está enraizado numa cultura machista, numa cultura realmente perigosa, perniciosa para as mulheres do nosso estado, do nosso país como um todo, não é isso, Natália? É isso, porque assim, a gente que tem um pouco mais de instrução, né? A gente que está aqui na cidade grande, que entende um pouco como as coisas funcionam, e aí aquele olhar, como você falou, para
para lugares mais distantes, para aquelas cidades menores, onde as pessoas têm pouca instrução. Claro, o homem ele não deve ser o agressor, ele não deve cometer esse crime. Mas é como você trouxe, João, é tão cultural, é uma coisa que já é tão comum, banalizado, que assim, eles agem realmente como também o que o Mailson disse, é esse sentimento de posse, é minha mulher. Eu não estou batendo na mulher de ninguém, eu estou batendo só na minha mulher. Então, aquilo já é tão enraizado que precisa de uma mudança de pensamento, de uma mudança cultural muito profunda, para além dessas ações, né, doutora Ana Luísa? Aí você tocou no ponto importante, porque vejam que o problema da violência contra a mulher não pode se resolver tão somente com a segurança pública. Nós temos uma cultura patriarcal machista que está enraizada na sociedade e é preciso que todos e todas participem ativamente desse enfrentamento, porque só assim a gente vai conseguir reduzir os indicadores. Recentemente foi feita até uma pesquisa por uma universidade da Inglaterra, que foi repassada aqui para o Brasil, e se dizia que pela primeira vez na história da humanidade o machismo está predominando entre os jovens. Tem até uma série em um streaming aí que foi bem divulgada na imprensa, que é a Adolescência, que retrata muito como os adolescentes também estão reproduzindo estereótipos de gênero e estão cometendo a violência doméstica. Vai de encontro com aquela percepção que a gente tem, que as novas gerações estão mais conscientes sobre os direitos das mulheres. Será que estão? Não estão. Tanto é que eu tenho um projeto que eu gosto muito da polícia, que é chamado Lei Maria da Penha na Escola. E eu gosto de ir na escola, no ensino médio, conversar com os adolescentes. E sempre após as palestras, no final, sempre me abordam algumas meninas e dizendo que é exatamente nos relacionamentos, nos namoros, que é repassada a questão da violência. Às vezes ele pede a senha do celular dela, aí diz, você curtiu uma pessoa no Instagram, quem é essa pessoa que você está curtindo? Namorada minha não sai com essa saia, se deu respeito. Então, a nossa sociedade ainda tem muito uma questão de colocar a mulher numa situação de inferioridade, porque aí a gente está na condição de subcidadã e precisa mudar essa percepção da sociedade. A polícia, a gente vai atuar na função repressiva, mas é preciso que todos e todas participem desse enfrentamento. Doutora, fala, Mailson. Doutora, nos últimos anos a gente tem percebido que aumentou esse número de violência contra a mulher e principalmente os crimes, né, de homicídios e feminicídio. O que leva a esse aumento? A gente recentemente está acompanhando diversos crimes aqui no estado de Alagoas de mulheres sendo assassinadas porque o companheiro não aceita o fim do relacionamento. Nós temos, infelizmente, Mailson, tido nos últimos anos uma persistência de um discurso misógino, alguns até de autoridades públicas, e esses discursos, colocando a mulher numa situação de inferioridade, sinceramente, têm contribuído para o aumento desses indicadores. E a questão da violência grave, especialmente no feminicídio, infelizmente, recentemente tem havido casos muito, muito graves. E até eu quero fazer só um paralelo. Eu já atuei enquanto polícia em quase todos os setores da segurança pública, no crime organizado, no tráfico de drogas, em roubo a banco, e a violência cometida pelo agressor não se compara a nenhuma delas. O homem, ele não desfere um golpe de faca na vítima, ele desfere 20 golpes, ele desconfigura o rosto da mulher. Às vezes ele percorre 2.000 quilômetros para matar a mulher na frente dos filhos. Às vezes, como o caso que teve aqui em Maceió, não sei se você lembra, Mailson, ele matou o próprio filho biológico, dando chumbinho, para se vingar da ex-mulher, porque a mulher não queria reatar o relacionamento. Então, é um ódio e uma misoginia muito forte às mulheres, que a gente precisa, enquanto sociedade, debater com relação a isso. E o feminicídio está muito próximo a essa questão de propriedade. Veja, a maioria são os homens que não aceitam o fim do relacionamento. Então, a mulher hoje não tem nem direito de escolha, né? De escolher ficar com a pessoa ou escolher sair daquele relacionamento. O caso do Jacintinho, inclusive, né, do feminicídio que houve esse final de semana, foi exatamente por isso. O homem não aceitava, o agressor não aceitava o fim do relacionamento e queria a todo custo que a mulher permanecesse, mesmo contra a sua vontade, com ele. É o sentimento de posse, né, de propriedade. E ele planejou presente. isso, né? Marcou um encontro com a mulher para pedir aliança. Foi aí que ele desferiu 9 golpes de faca. Exatamente, contra a jovem, né? Premeditou todos os fatos.
E tem uns padrões, né, para esse tipo de ação, né? Esse padrão, por exemplo, nesse rompimento e tenta retomar ali uma conversa, tenta ter um encontro com essa vítima, né, com essa ex-mulher. Um outro padrão que a senhora falou sobre a agressividade, né, sobre o nível de violência quando essa mulher é agredida ou mesmo assassinada. Então, a facada, ela não leva uma facada, ela leva 20, 30 facadas, né? O homem, quando vai agredir a mulher, ele soca o rosto dela, ele desfigura o rosto dela até. Inclusive, recentemente saiu no programa Fantástico, né, o caso de uma médica que foi atacada pelo namorado, um namorado fisiculturista, e um relacionamento já de 2 anos. Né? E ela foi pega de surpresa. Ela ficou completamente... Quebrou todos os ossos da face, assim. Ela teve problemas no globo ocular. Tá com um lado do rosto paralisado. E isso foi muito falado na reportagem. O homem, quando ele ataca a mulher, quando ele comete esse tipo de violência, ele vai no rosto dela, né? É o roubo dessa identidade. É o roubo da vida, de fato. É uma morte em vida, né? E esses padrões... São padrões que acontecem de fato, né? Não é uma ideia, não é uma imaginação, né, doutora Ana Luísa? Exato. O feminicídio, ele deixa sinais. Há pontos bem característicos exatamente relacionados a essa questão de posse de propriedade do homem sobre ele querer achar que aquela vida da mulher pertence a ele. É até interessante que eu faço escutas de mulheres todos os dias nas delegacias da mulher, e eu lembro de uma que chegou para ser ouvida e falou que no momento da agressão o autor chegou para ela e disse: olha, a sua vida é minha. Isso é muito simbólico, é muito forte, porque quando o homem chega para a mulher e diz que a vida da mulher pertence a ele, nesse momento nós deixamos de ser sujeito de direito e passamos a ser objeto de direito. Então, é exatamente essa compreensão equivocada que está por trás de casos tão graves, recorrentes de feminicídio. Doutora Ana Luísa, você falou entre as suas falas uma questão que me chamou muita atenção. Você disse que gosta de ir até as escolas. E quando a gente trata dessa temática, violência, né, violência em relação à mulher, eu sempre costumo dizer que aquele menininho de 2, 3, 4, 5, 6 anos, enfim, que vai perpassar por todas as idades até chegar na vida adulta, ele vai ser o namorado, o noivo, Verdade. o marido. Então, essa conscientização, ela parte lá da primeira infância. É respeitar a irmã, a mãe, a tia, a avó, todas as mulheres que estão ao seu entorno. Como é que você vê essa questão justamente de cuidar dessa primeira infância, desse garoto que futuramente vai ser o namorado, o noivo, o marido, justamente para ter essa cultura de respeito para com as mulheres? Essa questão é primordial. Inclusive, indo além, até a própria questão de cuidado, porque a gente coloca só a menina para cuidar da casa, para lavar os pratos. O menino não pode fazer isso, então ele desde cedo vai crescer achando que o lugar da mulher é na cozinha, que o lugar da mulher é numa situação de inferioridade. Não que a mulher não possa gostar de ser do lado, de cuidar da casa, porém ela tem que ter a escolha. Ela pode gostar daquilo, mas também pode gostar de exercer uma atividade profissional, por exemplo. E é preciso que nessa base da educação, inclusive na primeira infância, que seja tratado, né, que os meninos têm que respeitar as meninas, que ambos têm direitos iguais. Se a gente for imaginar, a questão estrutural é tão forte, porque o que é que a gente ganha, né? As meninas de presente quando são crianças, elas ganham uma tábua de passar. Eu tinha uma tábua que eu detestava de passar roupa. Eu ainda me lembro dessa tábua. Ganha um fogãozinho com panelinhas, ganha um bebê para acalentar. E o menino ganha o quê? Ele ganha um avião para ser piloto, um veículo, uma bola para ser jogador, ele ganha um conjunto de blocos para ser engenheiro. Então, desde a infância, é como se o lugar da mulher fosse aquele lugar da casa. E aí que é o mais grave com relação à violência contra a mulher. O da Mata, antropólogo, ele colocava na casa e a rua que a casa seria aquele local destinado à mulher e a rua, normalmente, do homem. E veja, a casa, que deveria ser o local, então, de afeto, de salvaguarda da integridade física da mulher, é exatamente dentro da casa que acontece com maior intensidade a violência. Então, é preciso trazer isso, fazer um paralelo desde a infância, desde a questão da educação, para que a gente consiga mudar a percepção de toda a sociedade e conseguir, aí, em algum momento, a gente comemorar que houve, nesse ano, um feminicídio zero, por exemplo. É algo muito utópico, mas, quem sabe, em um futuro próximo, a gente consiga ter realmente direitos igualitários, fazer cumprir a Constituição Federal, que está desde 88 tratando isso, mas que não é efetiva. Se Deus quiser. Doutora Ana Luísa, nas suas redes sociais, a senhora se intitula como feminista.
Explica pra gente qual é essa definição na sua ótica de feminista. É o próprio direito que eu tenho aqui de falar, de expor minha opinião. Isso aí, eu só tenho esse direito por conta de todos os movimentos feministas que, de alguma forma, contribuíram para valorizar e para abrir espaço para as mulheres. Se formos pensar, há pouco tempo a mulher não tinha sequer o direito de voto. Não sei se viram recentemente, até nos Estados Unidos, né, alguns parlamentares questionando o direito, veja, um direito mais básico da mulher exercer ali a sua atividade de conseguir votar em alguém em um mandato eletivo. Então, são direitos muito básicos que a gente só conseguiu lograr isso com relação a isso por conta de todos os movimentos feministas. Até pouco tempo atrás, a mulher, para exercer uma atividade laboral, vejam, precisava de autorização do companheiro. Para viajar para fora do país, tinha que o marido assinar o passaporte autorizando. Então, realmente a própria noção ali de liberdade, de individualidade da mulher não havia. E a gente só consegue, inclusive nós aqui falarmos aqui nesta rádio, só conseguimos por conta dos movimentos feministas que conseguiram aí lutar todas por direitos igualitários. Ainda há muito a fazer, mas estamos melhorando, estamos no percurso. Doutora Ana Luísa, mudando um pouquinho de assunto, né? Recentemente a senhora colocou o seu nome à prova para a política partidária, algo que é muito louvável, diga-se de passagem. A senhora tem mais de 20 anos de serviço prestado à segurança pública no estado de Alagoas, um serviço de excelência. Como foi essa experiência na política partidária? Como foi ouvir a demanda das pessoas nas ruas? Conta um pouquinho dessa experiência. Foi uma experiência diferente. Eu confesso que nunca havia pensado, em momentos anteriores, de concorrer realmente, ingressar numa corrida eleitoral. O jogo é muito bruto, eu confesso, eu nunca tinha participado disso. Porém, eu sempre falo muito da questão da participação das mulheres em espaços de poder. E a gente sempre fala que precisa realmente a mulher estar ali em cargos de liderança. E se eu falo tanto isso, seria até meio contraditório ter recebido o convite e não ter tido a coragem de concorrer. Então, encarei o desafio e foi realmente um desafio muito diferente. Porém, eu gostei. Essa questão da atividade nas ruas, a gente recebe, é acolhida, né? As pessoas são muito acolhedoras pelo trabalho desenvolvido e esse reconhecimento engrandece a gente. A questão da escuta das pessoas, eu gosto muito de ouvir. E a gente faz isso muito nas delegacias de polícia. A gente precisa parar e se concentrar naquela escuta das mulheres. E, no fim das contas, a política realmente fazer a escuta, é ouvir as pessoas na comunidade, ouvir a sociedade. Então, confesso que foi algo diferente, mas que, naquele momento, terminou, de alguma forma, construindo, fazendo parte da minha trajetória e também me ajudou ali a compreender diversas coisas que eu não tinha sequer a noção antes de ingressar na atividade política. E que o Poder Legislativo precisa mais de mulheres, né, doutora? Precisa, com certeza. Né? A participação feminina, inclusive nas câmaras legislativas, fica em torno de 20%. Então, essa paridade que se fala não existe. É até interessante, Maílson, eu estava agora há pouco dando uma palestra em um órgão público sobre a necessidade da participação feminina em determinados setores. E houve na revista do Fórum Econômico Brasileiro, ela colocou que para haver paridade de gênero serão necessários 135 anos. É muito tempo, é mais de um século. Nenhum de nós aqui, nenhuma de nós vamos estar vivos para, de fato, conseguir vislumbrar um momento em que haja participação feminina e masculina de forma igualitária. É um percurso longo. É um percurso muito longo. Doutora Ana Luísa, a senhora classifica a sua disputa eleitoral como algo pedagógico, uma missão, de fato, para ilustrar essa necessidade da mulher estar inserida nesses espaços de disputa, de tentativa de se chegar, de fato, a um poder, de justamente tentar, através do poder legislativo, melhorar as condições da luta, por exemplo, do combate à criminalidade contra a mulher? Com toda certeza. Se a gente for pensar diversas pautas femininas, inclusive fatores até básicos, como, por exemplo, a dignidade menstrual, só foram possíveis as tratativas sobre isso por conta de mulheres parlamentares. Então, são fatos que dizem respeito às mulheres, que a maioria dos homens não tem a compreensão porque eles são homens. Então, há uma necessidade muito grande, especialmente no incremento de políticas públicas, que as mulheres estejam ali fazendo discussão. Às vezes são discutidos fatores, até a questão do aborto, enfim, sem ingressar aqui na parte ideológica, mas as mulheres precisam estar ali atuando nessa luta, atuando no debate, porque são fatos que dizem respeito às próprias mulheres. E quem melhor do que as mulheres para discutir políticas públicas favoráveis às mulheres? Doutora Ana Luísa, para encerrar, qual o seu sonho na segurança pública no estado de Alagoas que você vislumbre? Isso aqui seria o cenário ideal,
eu quero deixar esse legado na segurança pública aqui do Estado de Alagoas. Olha, passou tão rápido a entrevista que nem sabia que já estava, a gente vai falando que já estava acabando. Eu me realizo enquanto delegada de polícia, não me imagino fazendo nenhuma outra atividade policial. Gosto realmente da segurança pública e tenho gostado muito de atuar no enfrentamento à violência doméstica. Tanto é que eu concilio a minha atividade policial com a atividade acadêmica. É outra coisa que eu gosto muito do estudo. E eu estou até finalizando um doutorado na UFAL voltado ao estudo de violência de gênero. Então, o sonho seria que realmente nós já temos incrementos muito grandes por parte do poder público, mas que haja no futuro próximo um incremento ainda maior, que consigamos delegacias da mulher, não em todas as unidades, mas pelo menos nas delegacias regionais, que tenhamos um efetivo maior de policiais, de escrivães e agentes, e especialmente mulheres. E aqui eu faço até um chamamento às mulheres, às que estão ouvindo, que ingressem também, que façam um concurso público para a Polícia Civil, porque nós precisamos da participação de mais mulheres em determinadas funções que durante tanto tempo foram predominantemente masculinas. Porque lugar de mulher onde ela quiser, inclusive também na segurança pública, por que não? Doutora Ana Luísa Nogueira, delegada da Polícia Civil do Estado de Alagoas, a gente aqui do MCC Notícias, da Folha de Alagoas, do Jornal da Manhã da Jovem Pan, a gente quer agradecer demais a sua participação. A gente quer fazer um convite público para que a senhora esteja aqui em outras oportunidades, que traga esse estudo do seu doutorado aqui para a gente debater, para a gente discutir, que é extremamente importante para o nosso Estado de Alagoas, para o nosso país como um todo. E a gente quer deixar um espaço para as considerações finais da senhora. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Pode me convocar, me convidar nas próximas, que estarei com o maior prazer. Obrigada pelo convite. A gente que agradece mais, doutora Ana Luísa Nogueira. Obrigada à minha companheira de bancada, Natália Barros, a presença ilustre no dia de hoje, nosso querido jornalista Mailson Franklin, também prestigiando aqui a doutora Ana Luísa Nogueira. E até o próximo MCC Notícias, se Deus quiser. Tchau, tchau.